Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula de produção da radiação. Hoje a gente vai trabalhar com a grade antidifusora, certo? Já vimos a questão da filtração, da interação da radiação, certo? Com a matéria, e agora a gente vai ver a grade antidifusora, que também não deixa de ser uma espécie de um filtro. Muito bem. Então vamos ver um pouco sobre a descoberta de algumas coisas que levou à grade antidifusora. O Arthur Wright, lá em 1896, lembre que foi praticamente ali quando surgiu a radiação X, olhem só. Tá? E já estavam começando a usar a ampola lá do Roentgen e a descoberta para fazer exames. O que ele viu? Que havia uma radiação espalhada pelo paciente. Como é que ele descobriu isso? Qual foi o truque aqui que ele fez? Então, a radiação saía da ampola, passava pelo paciente e chegava no filme. Até aí, ok. Como eles não entendiam muito bem o funcionamento, né? A produção, etc, etc, que hoje a gente sabe, que a gente estuda bastante. Então, ele fez o seguinte. Ele colocou uma peça de madeira, uma tora, uma tábua de madeira sobre o paciente, né, ali no peito e tal, no abdômen, e fez as imagens, tá? O que ele viu? Ele viu que se tinha só o paciente, a imagem saía sem muita nitidez, resolução e tal, como a gente sabe. Agora, quando ele usava essa peça de madeira, ou seja, ele colocava mais, na época até podia pensar tecido vivo ali, digamos assim, vivo modo de dizer, né? Mas um tecido, né? Enfim, a madeira é, carbono, sabe? Então, células, etc. Parecido um pouco assim com o corpo humano e tal, né? Algo que daria para se pensar que estaria próximo, não foi uma peça de chumbo, de alumínio, nada assim. Então ele viu que a imagem ficava mais borrada, perdia nitidez, perdia qualidade. O que que foi? Olha, a inteligência dele não pensou que é o seguinte: madeira que bagunça a coisa e o ser humano não. Não, ele pensou o seguinte: que era a questão de matéria, de material para a radiação interagir, tá? Que eles não sabiam bem como funcionava, mas eles tinham uma ideia da interação, certo? Então, o que ele viu? Que quanto maior a área, maior a radiação espalhada. Claro que na época não tinha nem como medir a radiação espalhada, né? Hoje a gente sabe que é uma radiação espalhada, mas ele sabia que, enfim, tinha problemas, tá? Que talvez até imaginasse fosse uma espécie de uma radiação que estava sendo espalhada, enfim, a forma como interagia o corpo, né? E a radiação e assim por diante. Ele também fez alguns testes e viu que a espessura influenciava na radiação, tá? E aqui vem duas técnicas básicas que hoje, depois de cento e quase 30 anos aí, a gente usa, que é a colimação, que é a questão da área, certo? Então diminuir a área para diminuir a radiação espalhada. E em relação à espessura, também por questão de qualidade, na mamografia. Mamografia você usa a compressão da mama, justamente um dos motivos é diminuir a radiação espalhada. Então veja que ele descobriu lá há 130, 135 anos atrás, mais ou menos, e até hoje se usa esses conceitos básicos aqui nos equipamentos e na execução dos exames. Então, o que ele pensou? Que para diminuir a área ou a espessura do objeto, tá? Ou seja, tentar colimar, beleza. Espessura do objeto, no caso do paciente, era um pouco complicado, né? Como eu disse, hoje se usa na mama, mas foi desenvolvido lá em 1950, 1940, 1950 que se... Então, era a solução diminuir a área com a questão da colimação, certo? E a espessura não tinha muito como fazer porque era a espessura do paciente, tá? Tudo isso para eliminar essa radiação espalhada, que era uma radiação oblíqua, tá? Uma radiação angulada, não vinha direto do raio central da ampola, tá? Tinha um direcionamento qualquer, que hoje a gente sabe que é, primeiro, o efeito Compton, que naturalmente produz a radiação, digamos, espalhada, a radiação numa outra direção do que a direção que chegou.
e também o próprio fotoelétrico, que libera um elétron, e esse elétron depois vai fazer a radiação de Bremsstrahlung, né? Ou radiação característica, que também, quando for produzido esse tipo de radiação, vai sair para qualquer lado, não vai vir mais lá de cima da ampola, bonitinho, né? Perpendicular ao paciente. Então ele tinha uma ideia sobre essa radiação oblíqua. Qual foi a primeira solução? Eles colocavam dispositivos junto ao tubo, lá no cabeçote. Eles achavam que o problema estava lá em cima, certo? Que em termos de área, sim, né? Que é o que a gente usa a colimação, mas no caso o principal era o paciente espalhando, tá? Bom, 1903, então vejo que isso levou aí uns 15 anos, até mais. O suíço Otto Pacha sugere a criação de um dispositivo que bloqueasse a radiação secundária, tá? Seria um diafragma, tá? Ou seja, uma placa com um furo no meio, veja que a gente já viu a questão do diafragma lá, do cone, caixa de colimação, né? Numa outra aula anterior. Então, botar uma diafragma entre o paciente e o filme radiográfico. O que que acontece? Não resolve, porque o diafragma, o que que era? Um buraco por onde passava a radiação. Quando a radiação incidia naquela, passava por aquele buraco, passava simplesmente em qualquer ângulo, certo? Então, claro, você evitava que fora, digamos, da área do filme a radiação passasse, ok, né? Mais ou menos como a gente faz com a caixa de colimação lá em cima, só que ainda assim a caixa de colimação, ela bloqueia a radiação, digamos, periférica ali, deixa passar a radiação central. Mas enquanto passa a radiação central, ela passa em qualquer ângulo ali, de qualquer jeito. Tanto que a própria radiação do ponto focal é divergente. Então, essa coisa de você deixar apenas um furo ali, eliminou alguma coisa da radiação, com certeza, mas não o suficiente, né? Qual era o erro? Primeiro, ainda se tentava a questão de cabeçote, que em termos de área funciona, ajuda, mas não é o principal na radiação espalhada no borramento da imagem, ainda é a interação com o paciente, tá? Bom, aí alguém pensou, diafragma duplo, uma peça acima e outra abaixo do paciente, ou seja, fez um sanduíche com o paciente, colocava um disco ou um retângulo lá onde tinha um furo que deixava passar radiação, em volta bloqueava, certo? E embaixo a mesma coisa, uma placa com um furo, do mesmo jeito você bloqueava a radiação depois que passava o paciente. Também não ajudava muito, tá? A resolução, então, veio com Book. Então, veja, Gustav Book é o nome dele, né? Embora a gente fala book, parece que é livro em inglês, né? Com B-O-O-C, mas não é book o nome dele. 1913, ele levou quase 10 anos ele pesquisando, desenvolveu um diafragma, digamos assim, em forma de colmeia de abelha. Lâminas metálicas, finas, né? A gente já vai ver por que tem que ser fininha, porém altas, né? Com o buraco, com espaço, né? Da colmeia no meio, bloqueava a radiação que não era perpendicular ao filme. Ou seja, ele criou uma espécie de um túnel. O que que acontece? Se você entrar reto no túnel, né? Você sai do outro lado, imaginando o túnel que seja reto, né? Obviamente. Então, você entrar reto no túnel, você sai reto. Agora, se você entrar atravessado no túnel, que vai e se mantém em linha reta, você vai bater na parede do túnel, certo? Então, essa é a ideia, criar um túnel para a radiação passar reta, que viesse lá do cabeçote, e quando o paciente fizesse aquela radiação espalhada que vai para qualquer lado, ela não conseguisse entrar reta nesse túnel, entraria na diagonal e bateria, tá? Então, assim, a ideia foi ótima, foi brilhante, tá? A imagem ficou muito mais nítida, porque realmente ele tirou essa radiação espalhada, que ia gerar uma mancha, né, na imagem, tá? Só que tinha um artefato, né? Artefato é qualquer coisa que não seja, no nosso caso, a anatomia do paciente. Então, qualquer coisa estranha na imagem que não seja a anatomia do paciente, a gente chama de artefato. Que era o artefato das lâminas, ou seja, as próprias lâminas eram radiografadas, certo? Então tá aqui a primeira grade. Tá aqui a primeira grade, certo? Essa colmeia, ok? E a imagem que se obtinha. Claro que muitos médicos até acharam legal isso. Meu Deus, isso aqui é ótimo, olha só, isso aqui parece aquele jogo,
né? E eu jogava muito, era a nossa diversão, não tinha videogame, não tinha nem celular na minha época, né? De criança, então a gente jogava muito Batalha Naval. Então ficava lá, A5, água, D3 é submarino. Isso aí a gente fazia, né? Um jogava bomba no jogo do outro. Muito bem, então muitos médicos acharam isso interessante. Puxa, para medir um tumor, para saber o tamanho do tumor, para localizar o tumor, a patologia, enfim, né? Inclusive aqui temos um artefato, né? Uma corrente, uma correntinha aqui e tal, alguma penduricária aqui na roupa da pessoa que apareceu. Só que qual é o problema? Vejam bem, aqui tem um ponto branco maior. O que significa isso? É o espalhamento da radiação pela própria grade. A grade absorve muita radiação, mas também espalha um pouquinho, né? Ou é uma patologia que ficou escondida, que é a mesma coisa. Então, essa grade acabava escondendo um pouco as patologias, né? Quem tem uma coisa pode ser um nódulo ou não, é maior, é menor, está escondido, a gente não sabe. Aí era a questão, se eu fizesse essa grade muito maior, então quadrados grandes para não ter tanta lâmina, ela é menos eficiente, ou seja, a radiação ia atravessar aqui facilmente de todos os lados e entrar porque as paredes estão longe para ela atingir, certo? Então não ia funcionar muito bem. Agora, eu preciso de grades mais finas, mais próximas, digamos assim, né? Buracos ou espaços menores. Com isso, o que acontece? Se eu fizesse mais grades, teria mais lâminas aqui, tá? Mais marcas aqui, pior seria a minha imagem, ok? Então, assim, ele estava no caminho certo, tá? Mas faltava alguma coisa. Então, tá aqui o princípio de funcionamento. Então, a radiação, o raio central que vem reto, passa pelas lâminas, certo? Então, a gente chama de feixe primário. Então, até aí, ok. Aí, o que acontece? O paciente está aqui em cima, né? O paciente está deitado aqui em cima. O que acontece? Quando vem esse feixe secundário, ou feixe espalhado, ele vem na diagonal. Quando ele vem na diagonal, ele atinge a lâmina. Ele não chega no filme. Se ele chegasse no filme, o que acontece? Então, eu tenho uma imagem aqui. Essa imagem tem que aparecer aqui embaixo, bloqueado, não bloqueado. Mas o que acontece com a radiação espalhada? Ela vem aparecer aqui. Essa aqui com a radiação espalhada vem aparecer aqui. Então, a imagem que teria que ser nítida aqui acaba sofrendo influência de coisas que estão alguns milímetros, tá? A gente desenha assim, parece ser uma coisa muito grande, parece assim, né? Centímetros, não, isso é questões de milímetros. Mas é o suficiente para você perder aquela borda que você deveria ter nas anatomias, nos ossos, por exemplo, e você não tem. Então, toda a imagem radiográfica, ela não tem aquela definição de borda, onde é que começa o osso, onde é que termina. Então, não tem um branco e um preto. Você tem um degradê, uma variação de branco para preto, de preto para branco, de cinza escuro para cinza claro. Sempre é tudo um pouquinho emborrado. Você vê o osso, tá ali o osso, mas se você for ver bem, tá, mas onde é que começa o osso, onde é que termina? Tudo isso é devido a essa radiação secundária e outras cositas mais aí que a gente vai ver, tá? Então, são vários pequenos defeitos, digamos assim, ou imprecisões, ou problemas técnicos que você não pode resolver que causa que essa imagem não é aquela fotografia que a gente bate no celular, né? Que é perfeita ali, você sabe onde começa a roupa da pessoa, onde é que é o fundo, onde é que tem a pétala da flor ali, onde é que é o fundo, onde é que é verde, onde é que é vermelho, você consegue ver precisamente, né? Aqui na imagem radiológica você não vê justamente por causa dessas coisas. Sem contar que a própria luz aqui, eu já estou pensando aqui no filme, né? Mas a tela com o filme também, a tela emite uma luz que não é exatamente na linha reta, tal. Então isso tudo dá pequenos problemas. Mas enfim, na grade, então a solução estava indo para o caminho, o único problema é que você gerava sombras, ou seja, aquela radiação X que vinha direto aqui em cima da lâmina, ela aparecia aqui embaixo, gerava então artefatos, ok? Então a gente tinha esses artefatos aqui. E isso acontece
quando você comete um pequeno erro na, na execução do exame, que você está usando a grade, você não avisa que está usando a grade na mesa, tá? E liga a grade no book mural, por exemplo. Então aí aparece. Então, inclusive, é comum você dizer, a imagem está gradeada, ou seja, apareceu as linhas de grade. Embora que hoje essas lâminas sejam muito finas, etc, etc, né? Às vezes é quase imperceptível, mas um olho bom vai ver que tem um monte de risquinho branco, assim, devido à grade que teve problema que marcou, tá? Bom, o que aconteceu? O Book inventou a grade, né? E eu brinco assim, tem uma piada com nossos irmãos lusitanos, né? Que eles brincam que os portugueses inventaram o limpador de para-brisa, né? E os americanos botaram ele do lado de fora do carro, né? Quando chovesse, né? Tem aquela brincadeira. O que aconteceu? O Book inventou a grade, certo? Que seria uma espécie de um filtro mecânico, digamos, um filtro físico, né? Que selecionava os fótons segundo a sua direção. Então é um filtro. Tá? A gente pode considerar um filtro. Quem está em linha reta passa, quem chega atravessado não passa. Tá? É um filtro. Muito bem. Então, eliminava muito a radiação secundária, tá? Depois a gente vai ver, hoje está na faixa aí de 80%, 90% essa radiação secundária, que dá uma grande melhoria na qualidade da imagem, mas deixava sua marca, ou seja, ela era radiografada junto com o anatomíaco, junto com o paciente, certo? Então os dois apareciam juntos na imagem e isso aí atrapalhava, tá? O que aconteceu com o Potter, né? O Potter colocou o limpador de para-brisa do lado de fora. Ou seja, o que o Potter pensou? E se eu movimentar a grade? Ou seja, essa grade está parada, certo? Então, como ela está parada, não dá para... Ela aparece na imagem, assim como o paciente está parada, né? E se eu movimentar a grade, eu consigo movimentar a grade? Então, ele começou a estudar, certo? Então, tem o foco anódico. Então, dois aqui, porque eu já vou dizer por quê. Então, o que ele pensou? Ele pensou, se eu tiver um fio, o fio estiver parado e fizer a imagem, sai o desenhozinho lá no filme desse fio, ok? Então ele pensou um fio redondo, inclusive, enfim, tá? Uma coisinha pequenininha aqui. Sai essa sombra, porque ele está parado. Agora, o que acontece se eu movimentar esse fio durante um tempo que está emitindo radiação? Eu vou fazer várias sombras, certo? Perfeito, eu vou fazer várias sombras. Só que em vez de eu ter todo o tempo ele bloqueando a radiação aqui e a imagem aparecer aqui, como ele vai se movimentar, isso daqui vai fazer, no fundo, assim, ele vai ficar um pouquinho de tempo aqui, né? Na verdade, ele vai ficar um pouquinho de tempo aqui, e a sombra vai dar aqui, depois ele fica um pouquinho de tempo aqui, aqui, ou seja, ele vai bloquear a radiação um pouquinho de tempo em cada lugar. Ou seja, ele não vai conseguir fazer a sua marca, tá? Ele não vai ficar registrado, não vai fazer a sua marca. Isso, então, representava um grande avanço. E mais, eu vou ter um borramento, a princípio, igual em toda a imagem. Então, quando ele vier para cá, eu vou fazer uma marquinha aqui, digamos assim, deixar de chegar a radiação, coisa aqui. Mas é pouquinho, e é igual. Então, eu tenho, não em regiões específicas, mais ou menos radiação, mas praticamente em toda a imagem. Então, toda a imagem recebe um pequeno borramento, tá? Muito pequeno, por causa disso. Bom, isso ele pensou num fio, numa coisa pequena, e aí a próxima coisa ele pensou, no caso, eu preciso de uma lâmina. Eu preciso de algo alto para justamente ela barrar a radiação, né, nesses sentidos. O que acontece? Bom, se essa lâmina está parada, a gente já viu, o Book já fez os testes dele, já mostrou lá que a lâmina aparece na imagem. Mas se essa lâmina movimentar, o que acontece? A mesma coisa. Eu vou gerar, quando essa lâmina estiver aqui, ela vai gerar uma sombra aqui, mas durante pouco tempo. Vice-versa, vai gerar sombra aqui no filme e assim por diante. Então, Book inventou a grade e o Potter descobriu o seguinte: se eu movimentar ela durante
a exposição, ela não fica nitidamente marcada, tá? Ela vai bagunçar um pouquinho a imagem, mas vai ser muito menos que a radiação espalhada e assim por diante. Então, se chegou a essa conclusão aqui, que era importante então ter a grade móvel, grade antidifusora ou anti-espalhamento, né? Se você olhar em inglês, seria mais scatter, que é espalhamento, tá? Anti-espalhamento, certo? Então, a grade móvel anti-espalhamento. Em português ficou mais antidifusora mesmo, certo? Então, em 17, quando terminou os estudos e tal, né? O Potter apresentou e foi chamado de Potter Book. Hoje em dia se fala só book, tá? Book mural, ou book de mesa, ou só fala grade, né? Mas tem alguns documentos, artigos, enfim, outras coisas aí mais antigas que é comum você ver a palavra Potter Book, tá? Para dizer que ele mexe, tá? Para dar crédito aos dois aí que fizeram o dispositivo. Já em 1921, a General Electric já vendia os seus equipamentos, tá? Com a utilização desse dispositivo, tá? Já fazia parte, já era um diferencial, faziam propaganda e tudo mais. Então, hoje em dia a gente sabe, né, que a grade ela consegue eliminar no mínimo aí 80% ou mais da radiação espalhada. Tá? Então, ela é muito eficiente, tá? É muito boa realmente e dá qualidade na imagem. Somado a isso, é claro, né, a questão da colimação. Então você diminui a área de radiação do paciente, só você ilumina só a parte anatômica realmente de interesse, certo? E mais ainda, usando a grade, você tem a qualidade que hoje a gente tem, que embora alguns possam achar, professor, é boa, mas não é, né? Não é uma fotografia de celular. Realmente não é uma fotografia de celular, mas é muito boa perto do que se tinha antigamente, ok? Bom, como é que é mais ou menos construída essa grade, né? A gente já viu um desenho ali, tem uma ideia, né? Mas vamos ver agora um pouco melhor como é que é essa construção, ok? Ela tem lâminas em torno de 0,05 milímetros, ou seja, é muito fininha, tá? É quase uma folhinha de cartolina cada lâmina, tá? Ela pesa razoavelmente, porque ela é feita de chumbo, né? São milhares de lâminas, chegou a ter 1000 lâminas, é só você fazer multiplicar a lâmina aqui pela espessura, para você ter que imaginar um filme 35 por 43, então a grade vai ter mais ou menos nesse tamanho, vai ter 45 centímetros. Então você faz a conta e vê que realmente tem que ter em torno de 1000 lâminas ou até mais. As lâminas são espaçadas por um material radiotransparente, ou seja, para fazer aquele túnel, né, que a gente falou. Então você tem que ter esse túnel para passar a radiação, tá? Claro que aí depende do fabricante, né? Essas espessuras podem ser um pouco maior ou menor, enfim. E a altura da grade é em torno de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. Não é uma grade muito grossa, até menos, tá? Hoje em dia até se faz grades um pouco mais finas, aí de 5 milímetros e tal. Já com capa, tá? A gente tá, não é só a grade, né? As lâminas com material no meio, mas também tem toda uma capa de revestimento, enfim, para você segurar, para proteger as lâminas, etc, etc. Então tudo isso é relativamente fininho, no máximo aí, em torno de 1 centímetro, 10 milímetros, ok? Então é algo extremamente fino. Tá? Então, basicamente, você tem o material radiotransparente, que é esse cinza claro, claro para deixar passar a radiação, e o material radiopaco, basicamente também chumbo, tá? E aí você tem, então, uma espessura T da lâmina e uma distância D, altura H. O principal é a altura H com a distância D que a gente já vai ver, tá? Então, o que acontece? De acordo com como o fabricante cria a altura dessa grade e a distância entre as lâminas, é como se você dissesse assim, o tamanho desse meu túnel
né, a boca de abertura desse meu túnel, o quão comprido esse meu túnel é, o quão difícil é para mim passar, né, ter que chegar bem em linha reta dele para entrar, quer dizer, como é que é esse túnel, né, esse buraco de agulha aí que eu tenho que entrar com a linha aí, às vezes a gente, né, não consegue, bate nas paredes, não consegue enfiar nunca, então coisas desse tipo. Então como é que eu construo isso e aí, de acordo, eu tenho uma espécie de ou comportamento ou finalidade de uso, tá? Então as grades não são todas iguais, ok? Você pode comprar, enfim, eu pedi para o fabricante lá do seu equipamento grades diferentes, se for o caso. Então, a gente tem uma coisa chamada razão de grade, altura por aquela distância. Ou seja, mais ou menos essa boca do túnel aí que vai me dar a razão ou a entrada dos meus fotos, o ângulo de entrada dos meus fotos. Então, razão de grade alta, que a gente chama, por exemplo, 10 para 1, 12 para 1, 10 até mais ou menos média, né? Média para 12 para 1, 16 para 1, são muito seletivas, ou seja, só entra quem vem em linha reta mesmo, raio central, certo? Então, muito usado na mamografias de alta grade. Tá? Então, por exemplo, 10 para 1 deixa passar fotos com ângulos até 5,7 graus em relação ao raio central, né? Então, isso que eu estou dizendo, tem um raio central aqui, certo? E aí, bateu no paciente, espalhou, se ele espalhar só aqui 5,7, ele consegue passar entre duas lâminas e atingir o filme, por exemplo. Se ele abrir mais aqui, tiver um ângulo maior, daí ele é barrado. Por exemplo, 10 para 1 reduz em torno de 92%. Olha a eficiência, tá? Não é tudo, mas é muita radiação espalhada. 16 para 1, tá? 8, 10 para 1 é o tipo normal aí que a gente encontra geralmente, tá? 16 para 1, que é algo mais ou menos usado em mamografia, deixam passar fotos com ângulos até 3,6, ou seja, tem aqui sair quase que encostadinho ao raio central, né, uma abertura só de 3,6, reduzem 97% da radiação, certo? Então, isso é muito importante a gente saber eventualmente qual a razão de grade que a gente está usando. Não dá para trocar grade, tá? Assim, hoje eu vou usar uma de 10, hoje uma de 12, amanhã não é bem assim, tá? A gente não troca grade, mas a gente pode eventualmente ter um equipamento, se a gente tem 2, 3, já tem um equipamento com uma grade melhor ou não, etc, tá? Então, mas é importante isso aí. Quando for trocar, caiu a grade no chão, sei lá, quebrou, ou enferrujou por algum motivo, sei lá, teve algum ataque químico lá, estragou a grade, entortou, tem que trocar ou tem que trocar pela mesma grade, então tem que entender desses valores, tá? Então, mais ou menos é isso, tá? O ângulo permitido do desvio, então aqui é chamada grade de baixa razão, baixo índice, então vejam que qualquer fóton aqui com determinado ângulo consegue atravessar, tá? Inclusive assim, né? Ou seja, radiação espalhada, paciente ao contrário. Quando ela é grade de alto índice, ela já fica, ó, mais difícil de passar, tá? Ó, já bati na lâmina que já não passei, certo? Tem que ser bem apertadinho aqui para passar, tá? Então, alto índice, baixo índice. Vejo aqui, dá para ter uma ideia de que a de baixo índice, esse espaçamento D aqui é maior, tem menos lâminas. Esse aqui o espaçamento é menor, tem mais lâminas. E aqui dá para ver que a área geral é ocupada por mais lâminas ou menos lâminas. Isso vai implicar em mais radiação ou menos radiação, tá? Também a gente vai falar um pouquinho. Mais radiação ou menos radiação, já que eu estou bloqueando a radiação direta também, né? Eu estou bloqueando o raio central aqui também, não está chegando lá. Então eu tenho que aumentar um pouquinho a dose no paciente. Bom, então, no mínimo aí em torno de 80%, na verdade é na faixa de 90%, certo? E aqui a gente tem os ângulos, né? Se eu tivesse razão 1 para 1, ou seja, altura igual a distância, tá? Aí você divide, vê o arco cuja tangente dá 1, etc, etc, é 45 graus. Então, dá 45 graus
permitido para os fótons entrar. Aí se eu vou para uma de 8 para 1, razão 8 para 1, só passa fótons que estejam até 7.1 graus de distância, né, do 0 até o 7.1, 10, 5.7, 12, 14, 16. Então vejam que eu tenho um grande ganho aqui, se eu passo de 1, 2, 4, mas depois aqui o ganho que 12, 14, ou seja, já não é muito grande, tá? Aí tem questão de custo, às vezes não vale a pena. Vou tirar um pouco mais de radiação, mas não é muito grande, certo? Então é simplesmente essa razão, é a divisão desse D por essa altura aqui, tá? Aí tira o arco tangente e tal, e calcula o grau, né? O arco cuja tangente é 0,785 é 45 graus, certo? Muito bem. Outra coisa também é o seguinte, como eu só deixo passar, por exemplo, radiação aqui de, sei lá, 7 graus, tá? Ou na verdade 4,7, né? O que acontece? Se naturalmente a radiação é espalhada, então isso aqui também, embora que aqui seja o raio central, porque central está no meio, mas isso aqui também é um raio útil, também é necessário, um raio, digamos, correto, que vai passar pelo paciente e tem que chegar no filme. Então, esse raio aqui vai chegar a um ponto que ele está aqui a 8 graus, tá? Na ponta do filme, na ponta da grade. O que acontece? Ele não vai passar, ele vai ser barrado. Então, existe uma distância de corte, ou seja, eu não consigo usar a minha grade além de uma região central aqui. Tá? Aí, de acordo com a altura, CID aqui é a altura, a distância entre a fonte e o filme, tá? A fonte é a imagem. Então, essa distância, ou a própria grade, né? Então, essa distância aqui, dividida pela razão de grade, tá? O GR aqui, razão de grade, um pelo outro me dá essa distância, ou seja, qual é a área útil da grade. Quantos centímetros a partir do raio central eu posso usar. Tá? No caso aqui, uma grade desse desenho aqui paralelo. Tá? Então, para grades de lâminas paralelas, são não focadas, a gente já vai comentar. Então, por exemplo, se a razão é 1, basicamente eu tenho 100 centímetros, né? Isso aqui é o limite em centímetros, 100 centímetros para usar. A minha grade é 8, eu só posso usar 12,5. Tá? A grade é 10, posso usar 10. O que é 10? É 10 centímetros para cada lado, tá? Eu estou considerando, então, o raio central no meio e eu tenho uma abertura que ele deixa passar lá 4,7, 4,8 graus. Então, isso aqui eu tenho 4,8 e do outro lado eu tenho mais 4,8. Nesse 4,8 eu tenho 10 centímetros, no outro eu tenho mais 10, então eu tenho 20 centímetros. Ou seja, se eu quisesse pegar essa grade a 1 metro de distância, 1,10 m mais ou menos, fazer um exame, que eu precisasse usar um filme de 35 por 43, na realidade eu só teria imagem no meio desse filme, uma distância de 20 centímetros, tá? 10 para cada lado do raio central. O resto estaria bloqueado, não teria imagem, tá? Seria branco. E ali ainda teria um degradê na realidade, tá? 10 centímetros seria ou 20 seria o máximo, mas ali seria o máximo quando teria zero. À medida que tu vai chegando para o raio central, você teria um degradê. Então, você teria a radiação máxima no meio, a 1 centímetro, um pouquinho menos, a 2, a 3, vai diminuindo essa quantidade de radiação, tá? 16 por 1, por exemplo, só permitiria 6 vezes 2, 12 centímetros dessa área central, ok? Então, existem grades de lâminas paralelas, né? Que, por exemplo, às vezes no filme radiográfico, a gente vai comentar, no chassi ou no cassete. Então, se você tiver de lâmina paralela, tem que saber que só pode usar a parte central e, se for o caso, tem que fazer as contas, ok? Na prática do dia a dia, na mesa, no grupo mural, não precisa fazer conta nenhuma. Então, a grade mais alta restringe o uso da grade, tá? A imagem vai ser obtida apenas na parte central, certo? Então, isso foi um problema que logo foi detectado, né? Quando foi feita a utilização dessa grade, a construção dela. Então, o que foi a solução? Construção de grades focadas, tá? Então, na nossa mesa de exames, normalmente a sua placa de grade, a sua grade difusora que está lá instalada, ela vai dizer que ela é
é possível de ser usada para distâncias entre 80 e 120 centímetros, mais ou menos isso, 80 e 110, aí depende do fabricante, 75 e 110, 115, depende, mas nessa faixa, porque o padrão é 1 metro, né? 1 metro, 1 metro e 10, então tá. O book mural, eu não posso usar essa grade, porque ela é focada para 80 centímetros, eu não posso usar no book mural, que ele está geralmente sendo utilizado a 1,5 m, 1,80 m. Então, para o book mural, é uma outra grade, é um outro foco, um outro tipo de grade lá que é colocada lá. Então, eu não posso trocar uma grade pela outra assim, de nada, por nada, tá? São grades específicas, quem tem que entender, certo? Depois tem que ver, eventualmente, se elas são da mesma razão, ou seja, as duas são 8 por 1, 10 por 1, enfim, e assim por diante, tá? Então elas são focadas. O que quer dizer que elas são focadas? Quer dizer o seguinte, que ela no centro elas são praticamente paralelas, tá? E à medida que vai indo para a ponta, ela vai inclinando, tá? Ela vai ficando inclinada. Por quê? Porque essa radiação aqui, ela é uma radiação útil. Ela já vem com um ângulo de inclinação. E ela é útil, ela tem que passar. Aqui, a mesma coisa, ela tem que passar. Então, ela tem um ângulo. Ela tem um ângulo de abertura com o foco anódico ali e o raio central. Mas ela é útil, ela tem que entrar, tem que passar pela grade e chegar no filme. Então, aqueles 7 graus, 4 graus, 5 graus é a partir daqui. Então, ela, a partir desse raio que não é mais central, ela pode alterar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, e ela consegue ainda passar por esse túnel estreito e chegar do outro lado. Então, a grade focada, ela é isso. Ela é focada. E como isso daqui tem esse ângulo, esses ângulos aqui tem a ver com a distância, né? Porque se o meu triângulo é menor, é maior, enfim, tem que abrir ou fechar mais essas linhas aqui. Então, ela é construída focada. Por isso que ela diz, é grade focada, ela serve a uma distância específica. Mas, como tem aquele cut-off lá, mesmo que ela seja feita para 1 metro, digamos, de distância, ainda tem aquele cut-off, ou seja, 1 metro de distância dá 10 centímetros, lá, uma grade 10 para 1, dá 10 centímetros, mas 10 centímetros a partir daqui. Como ela é focada, essa aqui é como se fosse uma lâmina paralela, né, para efeito. Então eu tenho mais 10 centímetros para cá, mais 10 centímetros para lá, porque ela é focada. Então ela tem esses 10. Logo, ela consegue, se eu baixar para 1,10 m aqui, eu subir 90, 80 centímetros, ainda assim cai dentro daquela faixa ali de cut-off ali, de recorte da radiação, ok? Então por isso que ela pode ser feita para 1 metro e usada ali 10, 20 centímetros acima ou abaixo, tá? Porque ela é focada. Tá? Então o que acontece quando ela está fora de foco? Então vejam, o branco eu bloqueio, tá? Então veja, aqui foi feito direitinho, ela bloqueia toda a radiação correta. Claro que não vai bloquear porque ela vai se mexer, né? Mas, enfim, se eu fizesse ela parada, ela vai bloquear, ou seja, a mesma espessura, enfim, tudo direitinho. No momento em que ela está fora de foco, o que acontece? É como se eu tivesse essa lâmina, ela como se ela aumentasse de tamanho, né? Ela passa a ser de um tamanho maior. Por quê? Porque a radiação vai entrar de um jeito que ela não vai passar reto aqui, né? Retinho. Ela vai passar atravessado porque está fora do foco, tá? Ou vai bater quase escapando, bate bem lá no finalzinho e fica. Então, a importância de saber exatamente colocar a grade no lugar certo, ok? Na distância correta. Então, a grade é fixada pelo fabricante, ela não pode ser removida, não é como um filtro, um diafragma, tá? Ela tem que ser desmontada, certo? Às vezes, o chassi, quando é filme ou cassete, quando é digital, eles podem ter grades inclusas, ou seja, elas vão ter grades paralelas em geral, tá? Geral, paralelas, que são inclusas, ou seja, são coladas ou construídas no próprio chassi ou cassete, tá? Cassete eu não tenho bem certeza se vendem, se utiliza. Chassi eu sei que tem chassi com grade, inclusive é bem mais pesado, o chassi já não é muito leve, com aquele monte de chumbo na frente.
Então, geralmente, esse chassi, as grades são paralelas, porque você pode usar tanto para uma distância pequena, às vezes com 50, 60 centímetros, como para uma distância um pouco maior. Então, em geral, são paralelas. Aí tem a questão do cut-off, aquela coisa toda que a gente conversou, certo? Aí tem um problema, mas professor, se é um chassi que eu vou levar no leito, daí eu quero, né, melhorar a qualidade da imagem, não ter radiação solar, vou levar no leito, botar embaixo do paciente, enfim, fazer a radiografia, tá? Eu não tenho dispositivo que mexe a grade, logo a imagem sai gradeada. Sim, a imagem sai gradeada, ou seja, sai cheia de risquinhos brancos ali, tá? Que, como eu disse, aí hoje em dia elas são bem fininhos, o material absorve a radiação, mas nem tanto, tem uns truquezinhos aí que eles fazem, que é esse gradeamento é bem fininho, tá? Antigamente era bem visível, você via riscos brancos assim, né? Hoje não, hoje o risquinho é bem menor, bem mais fininho, tá? Então o tecnólogo deve sempre ter cuidado quando colocar o chassi e o cassete com a grade na posição correta, porque se eu virar a grade, né, ou enfim fazer algum erro ali, eu posso bloquear toda a radiação. A grade vai bloquear, não vou ter imagem nenhuma, ou vou ter uma imagem em degradê, uma parte normal e outra parte indo para o branco, porque houve o corte, né, o bloqueio da radiação, certo? Então, por exemplo, se eu inverter a grade, né, no caso de um exame de leito, de um exame feito na UTI, enfim, ou se por algum motivo fez uma manutenção e o engenheiro lá, o técnico da manutenção, inverteu a grade, tirou a grade, sei lá, precisava fazer alguma coisa e tal, desaparafusou, montou de novo, inverteu a grade, o que que acontece? Aqui, como ela é praticamente paralela, o raio central entra. Quando chegar aqui nas bordas, a radiação não passa, porque ela está invertida, vai entrar nesse sentido e o ângulo para entrar aqui. Então você vai ter tudo isso aqui desligado, né? Tudo aqui sem radiação e a radiação chegando só aqui no meio, tá? Isso também acontece se você não, quando você fecha a gaveta, tá? E não fecha todo. Isso aconteceu uma vez comigo. Você fecha a gaveta 2, 3 vezes, fazendo uns testes e umas práticas com os alunos. Aí numa aula, assim, por exemplo, fechar meio, né? Batendo no fundo. Plec, plec. Poxa, não vou estragar o equipamento, nem é meu, era do hospital. Vou dar aquela, né, fechadinha suave. E não empurrei todo o filme. Acabou a gaveta, né? Com o filme automaticamente, né? Ou, enfim, houve algum problema. Aí quando eu tirei a imagem, como o filme ficou fora da área ali da grade, fora da região central, a imagem apareceu parte dela, a parte ficou cortada porque o filme estava fora, e a outra parte, onde a grade já estava com outro ângulo ali, foi vendo um degradê. Então eu vi a imagem boa e depois um degradê até virar branco. Aí ali eu olhei a posição do filme e tal, na posição do filme foi assim, e faltou a imagem aqui, então, porque o filme não foi jogado até o final, não pegou a grade, também tem que ficar exatamente em cima do filme, etc, etc. Foi cortado, tá? Então, esse foi o problema que eu vivenciei, certo? Então, esse erro, no caso de book mural ou book de mesa, ou seja, a grade sendo colocada na mesa ou na estativa que fica lá na parede, isso aqui, a princípio, seria só um erro de manutenção, né? A pessoa fosse lá ou trocar a grade, fazer alguma coisa, inverter ela. Claro que vem escrito este lado para cima, ou, como eles gostam, este lado virado para o tubo, né? Virado para a ampola. Então, olha a ampola, olhou a ampola para cima, olha para baixo, tiver escrito esse lado para o tubo, é porque a grade está correta. Mas se no caso do chassi ou do cassete que vem incorporado à grade, então também você tem que acertar aqui posicionamento. O raio central também, não adianta você ter o chassi lá com a grade, tudo para melhorar a imagem e jogar o raio central na borda do filme, por exemplo. Que aí também o raio central vai vir aqui, né? Aí vai começar a angular um pouquinho só aqui, não vai ser bloqueado, vai ter menos radiação chegando assim por diante, tá? É mais ou menos o que eu falei aqui quando ela está fora do eixo, né? Fora do raio central, tá? Que aqui esse pontilhado é o raio central. Então, se está fora do eixo, a mesma coisa, tá? Bloqueia a radiação, aqui no meio passa mais ou menos, você tem uma imagem péssima.
Lembrando que aqui eu estou desenhando parado aqui, né? Como se fosse uma radiografia parada, mas a grade mexe, mas só para dizer que ela vai criar esse borramento igual, não vai criar essas marcas que eu estou desenhando, mas você vai ver que a imagem, por exemplo, aqui seria totalmente borrado, que passou a radiação, e aqui ela seria mais clara, né? Teria chegado menos radiação, mesmo radiação útil, boa, que teria que ser, e aqui ela mais escura. Então você vai ver que vai ter um degradê aqui, e depois de repente vira escura, nesse caso aqui, né? Tá? Então, só para mostrar que você vai ver que tem regiões do filme que estão mais claros, por exemplo, e outros mais escuros por causa de problemas de grade, ou fora do eixo. Grade desnivelada, tá? Então, por exemplo, se a grade cair no chão, para o cara da manutenção foi lá e deixar cair, amassar, o que pode acontecer? Primeiro, ela ficar torta, e aí, claro que tá grosseiramente, né? Mas isso aqui poderia pensar numa radiografia de leito, né? Que você ficou torta em relação ao raio central. E outra coisa é que esse amassamento pode fechar essa passagem, ou seja, uma lâmina ficar acavalada em cima da outra, tá? Essas lâminas aqui se fecharem, enfim, se amassarem, então não passa nenhuma radiação, tá? Então esse é o problema, não só do desnivelamento, mas também a questão de você ter, amassar ou fazer alguma coisa com a lâmina, com a grade, né, que vai aí amassar as lâminas, certo? Isso é comum. Tá? Então, por exemplo, aquele chassi que você leva para fazer no leito, tal, e etc., que tem a grade, numa delas deixa cair, alguma vez seja uma pontinha, né? Amassa a ponta aqui, amassa as grades ali, as lâminas ali que são bem fininhas. Tá? Bom, não pode ser movida. Eventualmente, não é comum, o fabricante poderia disponibilizar grades para ser intercambiáveis, mas isso não é comum, tá? Porque teria que desmontar ali o sistema de móvel, tá? E sempre colocar na posição correta. Proteção do paciente, tá? Então, sempre usar adequadamente os acessórios, o filtro e a colimação, que a gente já viu na aula anterior, tá? E agora que a gente está aprendendo a gradiente difusora. Muito importante saber utilizar esse tipo de acessório, digamos assim, tá? Melhora a qualidade da imagem, melhora muito a qualidade da imagem, tá? E também ajuda, no caso, do filtro da colimação, tá? Para ser bem certo aqui. O filtro, a colimação diminui a dose no paciente e na equipe. A grade, tá? Ela melhora no sentido de que, ou diminui a dose no primeiro ano, no sentido que você não vai repetir o exame tem qualidade, etc, etc e tal. Você não precisa repetir o exame, né? Se ficar muito ruim, tem que aumentar a KV, MA, etc. Mas ele aumenta um pouquinho a dose, tá? Tem inclusive um fator de incremento de dose que é o seguinte: como a grade ela bloqueia a radiação direta também, né? Porque a radiação direta vai bater nas lâminas, certo? Vai ver a lâmina de frente ali, de cara, vai bater. Claro, vai passar dos lados, mas vai bater também. Então você diminui a quantidade de radiação que chega no filme. Então a imagem tende a ser mais clara, tá? Um tom de cinza mais claro. Então o que você tem que fazer? Aumentar um pouco a quantidade de radiação do MAS para suprir essa diminuição. Então você produz lá 1000 fótons, a grade vai tirar os espalhados, né? Mas desses 1000 fótons bons, ela vai tirar 100, digamos. Então precisaria aumentar para 1100 para baixar para 100. Porém, como a imagem fica muito mais nítida, então esse aumento, entre aspas, de dose, às vezes ou a não necessidade de aumento é compensado pela qualidade da imagem, tá? Certo? Então diz assim, não, se eu fizer sem a grade, eu diminuo a dose no paciente. Sim, mas a qualidade pode ser que fique muito ruim. Né? Colimei, etc. Fiz alguns ajustes, mas de repente a qualidade ficou. Então, usar a grade, teoricamente, aumenta a quantidade de radiação, você vai ter que aumentar 5, 10% o MAS, né? Que hoje você nem vai saber isso, porque sempre é com grade,
que você pode pensar o contrário, que se por acaso eu fizer um exame sem a grade, talvez eu precise, então, diminuir um pouquinho a radiação, porque vai chegar mais fotos, não vão ser bloqueados pela grade, né? Então vai chegar mais foto, a imagem vai ficar muito mais escura, não vai ter aquela qualidade necessária. Então eu posso pensar nesse sentido se eu não usar grade, porque no geral sempre é com grade, porque a qualidade melhora muito, muito mesmo a resolução, a interpretação. Então, grade na realidade não chega a diminuir, até talvez aumentasse um pouco, 5, 10% por causa dessa absorção dos fótons. Ok? Então, por hoje era isso, tá? A gente se encontra na próxima aula.